Salve, salve pessoal, tudo bem? Hoje eu decidi falar sobre um conceito que tem crescido muito por aí, que é o conceito da experiência do colaborador. Eu fui convidado para dar uma palestra, que eu vou dar daqui a pouco inclusive, e aproveitei alguns minutinhos aqui que eu tinha antes da palestra para falar um pouco sobre o que eu vou falar. É interessante, né? Porque quando a gente fala de experiência do colaborador, a gente acha que a gente está falando da parte de dentro da organização, o que não é mentira, mas a parte de dentro da organização ela está completamente conectada com o lado de fora. E quando a gente trabalha com design de serviço especificamente, com experiência do cliente, customer experience, né, a gente não pode ignorar o lado de dentro. Se a gente pensar só na experiência que vai acontecer do lado de fora, mas a organização estiver quebrada do lado de dentro, dificilmente essa solução, essa visão que a gente teve sobre a experiência ideal para o cliente, ela vai se tangibilizar realmente, ela vai acontecer. Ela pode até acontecer por um breve período de tempo, mas aos poucos vai acontecer uma desconexão de fato do que seria uma experiência agradável para nós clientes, porque a organização do lado de dentro ela não vai conseguir sustentar isso no longo prazo, não vai conseguir se repensar. Então, nesse papo que eu vou fazer daqui a pouco, eu vou falar um pouco sobre a necessidade de inovar das organizações, né, que é a premissa fundamental. Acho que as organizações elas têm que conviver com uma dualidade de objetivos. Por um lado, eu preciso otimizar a minha operação, mas por outro lado, eu preciso me repensar continuamente. E são coisas que às vezes não se conversam muito bem. Mas inovação como uma necessidade primordial para as organizações. E a melhor forma de inovar é realmente concentrando-se na experiência do cliente, pensando em soluções que sejam relevantes para os clientes. E claro que para fazer isso, a melhor maneira é utilizando design, e aí eu trago um pouco essa bagagem de design. Só que ao falar da experiência do cliente, o meu argumento aqui é que não existe a experiência do cliente se a experiência do colaborador ela não estiver muito bem pensada. Ainda mais hoje em dia, onde talentos até podem estar fugindo do país, indo para as melhores oportunidades, a gente tem uma escassez de talento. Então, a organização que não pensar e não cuidar muito bem do seu colaborador, ela vai acabar perdendo muitos dos seus talentos. Então, virou uma parte central da estratégia de qualquer organização investir na experiência do colaborador. Eu tive 10 anos atrás nas Apos fazendo um curso por lá, e lá eu aprendi que a marca do lado de fora ela deveria ser, na verdade, o reflexo de uma cultura que existe do lado de dentro. E se essa cultura e essa marca elas se conversam, primeiro que os clientes vão perceber que existe uma autenticidade, uma verdade na maneira como aquela marca ela serve os seus clientes, mas também essa cultura ela vai cuidar muito bem dos seus clientes, ela vai se preocupar muito em proporcionar uma boa experiência, porque a cultura ela tenta se proteger também, o que foi uma lição para mim muito importante, né? E a melhor maneira de criar uma cultura legal, uma cultura interessante, é realmente voltando os olhos para o cliente, alinhando a organização como um todo para os clientes. E aí, a partir disso, eu consigo construir uma cultura interna que faça sentido, que minimize as guerras que podem existir entre os silos, né, internos, faça com que todas as pessoas percebam de que maneira que elas estão gerando valor para alguém, né? Então se conecta um pouco mais com o seu propósito e assim por diante. Claro que na palestra, na conversa, vai ter uma parte bastante dedicada a conceitos, né? Então vou falar sobre proposta de valor para o colaborador, na EVP, vou falar um pouco como construir uma boa jornada, e vou falar também sobre o ciclo de vida do colaborador. Então o mesmo conceito que nós usamos na Livor, que eu já falei em alguns vídeos sobre esse conceito do ciclo de vida, que tem as nossas 4 camadas, né? A camada usuário, cliente, consumidor e humano, tem também as 4 camadas do que seria o colaborador. Então tem o profissional, tem eu como profissional, eu como colaborador, eu como usuário dos serviços e como uma pessoa que está ali no dia a dia realizando as minhas tarefas e assim por diante. Também podemos olhar para essa jornada do momento que a gente decide o que quer fazer da vida, se prepara para isso, cresce na carreira, se aproxima da aposentadoria, assim por diante. Então é importante olhar para isso também, e não só para a jornada do colaborador como se fossem todos iguais. E claro que vou terminar dando algumas dicas, alguns conselhos de como fazer para construir uma cultura onde o colaborador ele está ali sentindo que está fazendo a diferença, satisfeito com as relações que são estabelecidas, com uma perspectiva de crescimento interessante, questões de segurança, assim por diante. Então vou trazer um pouco desses elementos também. Então aqui estou com vocês compartilhando até antes
da minha palestra. Não sei quanto tempo vai demorar para esse vídeo subir, mas antes da minha palestra contando um pouquinho como é que a gente fala sobre a experiência do colaborador e por que o design de serviço ele pode ser utilizado para fazer esse tipo de trabalho de pensar na experiência do colaborador. Porque o colaborador é um cliente também, ele é um cliente da organização, só que ele está pagando com o seu tempo. E essa é a grande ideia por trás de todo esse tipo de trabalho. Espero que vocês tenham gostado, deixem um comentário, até o próximo.